Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal, continuando os rankings, já ultrapassando 6 dezenas de ranking, caminhando aí para o 100º, ainda vai demorar um pouco, mas a ideia, né, o objetivo final é esse. E lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique aí, assista os outros rankings já disponíveis. E também, se você quiser e achar que eu mereço, se torne membro assinante, né? Tem aí a opção de seja membro, a partir de R$ 2,99 por mês. Você tem acesso a conteúdo exclusivo, vídeos que eu faço lá, rankings exclusivos, top 5, enfim, várias coisas lá que eu estou fazendo, né? E que ainda vou fazer daqui para frente. Então, se você quiser se tornar um membro assinante, será um prazer. O ranking de hoje é de uma banda bastante polêmica. Uma banda assim que também divide muito opiniões, muitos odeiam, outros adoram, idolatram. É uma banda que sem dúvida gera reações diversas. Agora vem a pergunta: você conhece Manowar? Né? É bem isso. Manowar, essa banda, né, que virou até folclore, até meme aqui no Brasil, principalmente depois que o jornalista, crítico musical, Regis Tadeu, foi, né, num show da banda, né, na fila de um show da banda, e começou a fazer perguntas provocativas aos fãs da banda, até que um fã lá se exaltou, foi para cima dele, dizendo que ele era um palhaço, que ele não conhecia, e dizendo você não conhece Manowar, é porque você não conhece Manowar, e isso acabou se tornando, né, um viral, né? Até hoje o Regis Tadeu sofre com essa brincadeira aí que o pessoal faz com ele. Eu entendo, né, só antes de começar a falar sobre o ranking, eu entendo que nesse caso aí, específico aí da provocação, eu acho que houve excesso e houve falha de ambas as partes. Eu acho que o Regis Tadeu errou ao fazer esse tipo de coisa, porque seria a mesma coisa que alguém ir com a camisa do Palmeiras no meio da torcida do Corinthians fazer perguntas provocativas, ou com a camisa do Flamengo na torcida do Vasco, enfim, de rivais. Você ir lá, sendo um crítico, falar mal de uma banda no meio de pessoas, sabendo que ali só tem pessoas que gostam da banda, eu acho que não pouco inteligente, posso dizer assim. E também a reação foi desproporcional. Então, assim, houve uma coisa desnecessária naquele caso ali. Sempre tive vontade de falar sobre isso e acho, de minha parte, né, que tanto o Regis quanto aqueles fãs do Manowar acabaram errando. Dito isso, vamos falar dos 11 álbuns de estúdio do Manowar, né? Esses 11 álbuns foram lançados durante essa carreira que já dura mais de 40 anos, né? O Manowar surgiu em 1980, 81 por ali, e foi lançar o primeiro álbum em 1982. Eles não têm lançado nenhum álbum de estúdio recentemente, lançaram apenas EPs, singles, né? O último álbum de estúdio da banda é de 2012. Então é desses 11 álbuns que eu vou falar agora. E para começar, eu vou falar de um álbum que eu não tenho aqui na minha coleção. E por que eu não tenho? Porque eu não gosto de nenhuma música. Quem acompanha meus rankings sabe que, mesmo de bandas que eu gosto, se eu lançar um álbum sem sequer uma música que eu goste, não faz sentido eu ter na minha coleção, né? Então, esse caso aí é um exemplo, né? Já aconteceu outros casos aqui mesmo que eu vi isso. Então, nesse caso, é a mesma situação. O Gods of War, de 2007, é o álbum que eu coloco aqui em último. É um álbum chato, com orquestrações pomposas, narrações. Ele é muito cansativo. Na época eu ouvi, não gostei nem um pouco. Tentei ouvir novamente para ver se eu mudava de ideia
posteriormente, não mudei e não me animei em comprar. Não faria sentido eu comprar um disco para tê-lo aqui na minha coleção sem ou nunca pegar para ouvir. Então, como não tem nenhuma música sequer, fica aqui em último lugar e eu não tenho ele na minha coleção e nem pretendo ter. Em 10º lugar, penúltimo aqui, vem o Lord of Steel, de 2012, o último álbum da banda até então. O Lord of Steel é um álbum que é melhor que o Gods of War, porque ele traz músicas mais diretas, né? Aquilo que o Manowar sempre fez ao longo da sua carreira, né? E algumas das músicas aqui, por exemplo, Touch the Sky, é uma música bem legal mesmo. El Gringo, também é uma música muito interessante. É um álbum bom. É um álbum que ele fica aqui em penúltimo, aliás, porque ele também tem alguns momentos assim que não se sobressaem. Algumas músicas assim estão longe de serem memoráveis. Então, por causa disso, fica aqui em penúltimo. Mas é um álbum, de forma geral, bom. Agora, em antepenúltimo, 9º lugar aqui, vem o Warriors of the World, de 2002. Esse álbum, ele também, a faixa título é um clássico. É um dos últimos clássicos, realmente, que pode se chamar que o Manowar gravou, né? Essa música continua até hoje no setlist da banda, né? É uma música, assim, bastante... com aquele jeito épico, né, do Manowar, que tanta gente gosta e outros tantos acham exagerado ou ruim mesmo, né? Aí vai do gosto de cada um. Mas enfim, o Warriors of the World de 2002 é um bom álbum, de forma geral. Tem uma versão aqui de Nessun Dorma, né? Que é uma música clássica, né? E também ficou assim, né? Diferente, né? Aí se ficou bom ou não, aí também vai da opinião de cada um. Mas enfim, de forma geral, Warriors of the World de 2002 é um bom álbum. O próximo aqui, 8º lugar, vem o The Triumph of Steel, né? 1992. É um álbum também pomposo, né? Aquela pomposidade do Manowar. Abre com uma música chamada Achilles, Agony and Ecstasy, né? E daí são 8 partes aqui dessa música. Essa música é a música mais longa que o Manowar gravou, 27 minutos. Tem partes bem legais, tem outras que acabam sendo um pouco exageradas, ao meu ver, mas é uma música boa, embora seja muito longa realmente. Aqui tem Metal Warriors, que também é uma música legal, Master of the Wind. É um bom álbum. Eu acho que exagera um pouquinho em algumas coisas, mas sim, é um álbum que até, inclusive, alguns colocam entre os primeiros do Manowar. Aí eu já vi muita gente colocando aí que esse aqui está entre os seus preferidos e não há nada de errado nisso. Então, Warriors of the World fica aqui na 8ª posição. Em 7º vem o Sign of the Hammer, de 1984. Esse foi o segundo álbum de 1984 que a banda gravou. O outro eu vou falar um pouco mais para frente. Eu vou colocar em 7º, talvez justamente porque ele foi lançado no mesmo ano que outro álbum que, de certa forma, ofuscou ele. Eu, pelo menos, acho melhor. Mas isso não significa que esse álbum aqui seja ruim, mas longe, longe mesmo disso. Aqui tem a faixa título, Sign of the Hammer, e principalmente a última música desse álbum é Guyana, Cult of the Damned. Essa faixa aqui, essa música, fala sobre um suicídio coletivo que aconteceu na Guiana, né? Levado pelo pastor, né, muitas aspas aí, Jim Jones, de uma seita bem radical, que incentivou as pessoas a se matarem. Então, mais de 900 pessoas acabaram se matando, né,
uma coisa realmente assim, muito pesada que aconteceu, se eu não me engano, no início da década de 80, ou no final da década de 70, não estou bem lembrado a data, mas foi um acontecimento assim bastante trágico, e esse pastor aí, pelo radicalismo, por dizer que o mundo estava acabando e que as pessoas deveriam elevar suas almas ao encontro de Deus, acabou incentivando essas pessoas a se suicidar. E essa música fala sobre isso. E é uma das melhores músicas desse álbum aqui, do Sign of the Hammer. Um ótimo álbum para conhecer o Manowar. O próximo álbum aqui, o sexto lugar, é o Into Glory Ride, de 1983. É um ótimo álbum também. Abre com Warlord, aqui uma música bem legal. Tem Gates of Valhalla. E aqui também tem uma das melhores músicas, na minha opinião, para mim a melhor desse álbum, que chama-se Revelations, Death's Angel. Puta música mesmo. Vale a pena conhecer a maneira como o Eric Adams canta essa música, é sensacional. Aliás, o Eric Adams, né, eu sempre digo que ele se inspirou muito no Peter Hamill, do Van der Graaf Generator, embora seja uma banda de rock progressivo, o Van der Graaf. Por alguma razão, a voz do Eric Adams, a maneira de cantar, a forma mais dramática, me lembra muito o Peter Hamill, né? E esse álbum aqui de 83 é ótimo, é um álbum um pouco subestimado, acaba passando batido na discografia da banda para alguns, mas eu gosto muito desse álbum aqui, um baita álbum do Manowar, mostrando toda a categoria, a qualidade, sim, por que não dizer, do Manowar, é claro, para quem gosta da banda. Agora chegando aqui nos 5 primeiros, né, top 5, e em quinto lugar vem o Louder Than Hell, de 1996. Esse álbum aqui acabou marcando a vinda do Manowar, a primeira vinda do Manowar no Brasil, né? Foi nesse ano que o Manowar veio no Brasil, fez shows memoráveis mesmo em São Paulo e Curitiba. Então acabou sendo marcante esse álbum aqui, na época do lançamento. Eu lembro que eu comprei, já achei excelente esse álbum. Aqui tem Brothers of Metal, The Gods Made Heavy Metal, a balada Courage, muito, muito legal. Enfim, um álbum muito legal daquele período ali da década de 90, em que o Manowar continuou mantendo o metal em evidência, mesmo num período não tão bom para o metal estava meio que em baixa, mas o Manowar não mudou sua forma de ser, a sua musicalidade, e fez esse álbum bem legal. Quarto lugar vem o Fighting the World. Fighting the World é o álbum de 1987, né? É um álbum que alguns falaram que aqui o Manowar ficou mais comercial, tentou fazer algumas músicas mais tentando entrar naquela linha ali que estava bem em voga nesse período, né? Que era o hard rock norte-americano e o hard rock glam, né? E aqui alguns acham que o Manowar meio que suavizou o seu som. Eu não acho que seja tanto para isso. Tem faixas bem legais aqui, como por exemplo a faixa título, Fighting the World. Tem a Defender, né? Também, que é uma faixa bem interessante. A rapidíssima Black Wind, Fire and Steel, bem legal também. A capa, né, lembra muito a capa do Destroyer do Kiss, né? Lembra muito mesmo, é uma grande referência aqui, né? E esse álbum aqui foi o primeiro que eu ouvi do Manowar, né? Então, de alguma forma, acaba tendo uma lembrança afetiva, né? E não por isso apenas, mas esse álbum aqui acaba ficando em quarto lugar, realmente porque eu gosto bastante dele, em que pese essa acusação de ser mais leve, mais radiofônico. Longe disso, na minha opinião. Agora, em terceiro lugar, vem o Hail to England, de 1984. O outro álbum de 1984, né, juntamente com o Sign of the Hammer, né? Aqui abre com Blood of My Enemies, uma das melhores músicas que o Manowar já gravou. Tem também Army of the Immortals,
Bridge of Death, uma música assim sombria mesmo, macabra, talvez a música mais black metal que o Manowar já gravou. Então esse álbum de 84, o Hail to England, é um dos melhores da discografia do Manowar, na minha opinião, e por isso fica aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, o vice-campeão agora, tchan, 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 Kings of Metal, de 1988. Também um disco que sempre é citado como um dos melhores, para muitos o melhor, né? E aqui também, né, tem Wheels of Fire, Heart of Steel, Kingdom Come, Blood of Kings, tem uma música também, Crown in the Ring, que é bem assim, né, épica, bem, uma das mais épicas que a banda já gravou. Enfim, Kings of Metal não tem música ruim, é tudo legal e é um dos maiores clássicos que o Manowar já gravou. Antes de mostrar o primeiro lugar aqui, né, eu fiz de propósito gravando esse vídeo. Eu estou gravando no dia 15 de novembro de 2024, né, no feriado. E no dia 20 de novembro de 2024, o Manowar vai estar em Curitiba, né? E eu vou nesse show, né? Então, por isso que eu resolvi gravar nessa semana de propósito, justamente para colocar esse vídeo no ar, antecedendo a mais uma vinda do Manowar no Brasil. Então, o Manowar vai estar por aqui. É uma das poucas bandas que eu ainda não, das bandas que eu gosto, né, que eu ainda não vi ao vivo. Lógico que eu não vi, por exemplo, Beatles, Led Zeppelin, até porque ninguém viu mesmo, né? Pelo menos não que eu conheça, né? Aqui no Brasil, o único que viu Beatles, que eu sei, é o Ronnie Von, né, que chegou a ver um show dos Beatles. Led Zeppelin também, acredito que não tenha nenhum brasileiro que tenha visto, ou se viu, né? É um em 1 milhão. E Manowar é uma das poucas bandas que eu não vi, e agora, dia 20, estarei vendo pela primeira vez, então por isso gravei esse vídeo nessa semana, de forma proposital. Então, fica aí, né, nessa semana aí que o Manowar está chegando mais uma vez no Brasil, o convite aí para quem queira assistir os shows, né, porque realmente é uma experiência. Quem já foi em show do Manowar, eu não fui, mas todo mundo que foi já falou que geralmente o show é impecável, é bastante alto, né? O volume é bastante alto e a performance chama bastante atenção. Então eu vou tirar a prova disso no próximo dia 20. E para fechar, né, obviamente, quem conhece a discografia do Manowar, o primeiro lugar ficou o Battle Hymns. Battle Hymns de 1982, o primeiro álbum da banda, o segundo que eu ouvi do Manowar na minha vida. E esse álbum aqui realmente, quando eu ouvi já na época, eu falei, porra, que álbum, que legal, que... Eu não entro nessa discussão aí de que o Manowar é caricato, porque é mesmo, em alguns momentos eles extrapolam, deixam a musicalidade de lado, principalmente nos shows, e começam a fazer aqueles discursos que, no fim das contas, não tem nada a ver, aquele negócio de mortal, falso metal, que nós somos os verdadeiros, aquela coisa lá que realmente é uma papagaiada que não faz sentido nenhum. Mas, tirando isso e prestando atenção apenas no lado musical, o Manowar é sim uma banda que tem seus predicados. Esse álbum é o maior exemplo. Um clássico absoluto, um álbum que abre com Deftone, Metal Days, tem a Dark Avenger, que tem a narração de ninguém menos que o Orson Welles. Faz uma narração nesse álbum aqui, né, o Orson Welles, né, cineasta, criador do Cidadão Kane, para muitos o melhor filme de todos os tempos, e fecha com a faixa Beethoven, que é uma das melhores que o Manowar já gravou, um verdadeiro hino mesmo de batalha, como o próprio nome da música diz. Então, quem não conhece Manowar, quer conhecer, comece por esse aqui, e se não gostar, aí Manowar não é para você. É isso que eu tenho para dizer. Então, gente, fechando aqui mais um vídeo. Espero que vocês curtam, continuem curtindo, comentando, compartilhando, como vocês sempre fazem, que daí fica mais fácil para mim
conseguir essa missão de chegar ao 100º ranking. Era isso por hoje, um abraço e até o próximo vídeo.